Amados irmãos, estamos no tempo tão forte e feliz do Natal do Senhor, o nascimento do nosso Salvador. E dentro deste período de Natal, a igreja nos coloca a festa da Sagrada Família, nos recordando que Deus escolheu vir nos salvar, se fazendo um de nós num seio de uma família. O Senhor, com todo o seu poder, poderia vir ao mundo de forma extraordinária, como um relâmpago, ou num maremoto, ou com alguma coisa chamativa, mas Ele quis salvar o homem vindo pela família, vivendo a vida familiar. Se você pegar o Evangelho, você vai ver que os evangelistas contam o nascimento de Cristo, depois um fato aos 12 anos, que é a perda do encontro do menino Jesus no templo, inclusive um mistério que contemplamos no terço, e depois só voltam a falar de Cristo na sua chamada vida pública, dos seus milagres, a sua pregação com o reino. Nesse período de silêncio, o que estava fazendo Jesus? Vivendo a vida em família, santificando, mostrando assim para todos que a vida familiar é muito importante. Jesus estava lá, tanto que o Evangelho fala em alguns momentos, ele não era o filho do carpinteiro, as pessoas assim interpretavam, olha, mas ele nasceu aqui conosco. Jesus viveu a vida comum familiar, indicando assim, nosso Senhor quer nos dizer que a vida em família santifica. Quando a família vive o que Deus pede, os desígnios de Deus, ela se transforma em uma escola da caridade, a caridade entre os membros, uma escola de unidade. As pessoas que são diferentes em seus temperamentos, em suas qualidades, vivem em comum, sabem superar essas diferenças. A vida familiar também é uma transmissão da fé, é um ambiente de transmissão da fé para a glória de Deus. E nosso Senhor, através da liturgia de hoje, nos dá vários conselhos para a vida em família. Primeiro, podemos destacar na segunda leitura São Paulo, que fala: mulheres, sejam solícitas para com os vossos maridos. Maridos, amai vossas mulheres. Se a vida familiar é tão importante para Deus, se a vida familiar deve ser uma escola de transmissão da fé, nós sabemos que quando o inimigo quer atingir a fé, destruir a fé, ele atinge a família. Pense no nosso mundo hoje, quantas são as ideologias que são propagadas contrárias à família, contrárias à constituição da família. Nossos jovens, muitos deles, deixam para casar muito tarde, porque acham que casamento ou família não é muito bom. Ou alguns não querem casar e quando casam querem ter um cachorrinho de filho. É assim que está hoje. As ideologias vão entrando na cabeça, em nossas faculdades, infelizmente, e até em algumas escolas, ensinando as pessoas, destruindo o ideal familiar. E isso é um perigo para a sociedade, porque a família é a base da sociedade. Nosso Senhor então fala, através de São Paulo: mulheres, sejam solícitas para com os vossos maridos, maridos, amai vossas mulheres. As ideologias de hoje atingem o ser homem e o ser mulher. Temos assistido um ideal de homem hoje fraco, preguiçoso, voltado para si mesmo, que não é capaz de dar a vida, de se sacrificar pelo bem do outro. É isso que colocam como ideal de homem. Um homem assim não consegue amar. Um homem que busca somente os seus próprios interesses, que se deixa levar por qualquer emoção, não é capaz de um compromisso para sempre. Amai vossas mulheres. Esse amor é até que a morte os separe. Esse amor é um amor que dá vida. Esse amor é um amor que se sacrifica pelo bem do outro. Mulheres, sejam solícitas para com os vossos maridos. Qual é o ideal de mulher hoje? Hoje se coloca diante dos olhos o ideal de mulher tão autossuficiente
que ela não é capaz de ser solícita para ninguém. Se coloca um ideal de a mulher modelo é aquela que não depende de ninguém, é aquela que lidera, é aquela que se coloca à frente de tudo. E isso, para a vida familiar, acaba sendo muito complicado. Ah, mas meu marido é assim, ele não toma decisão. Pode ser erro dele ou pode ser porque você não dá espaço para ele. Porque se o homem não se sente necessário para proteger, para cuidar, para liderar, ele vai ficando sem força, fraco. São Paulo, quando fala, isso é palavra de Deus, não é brincadeira, né? E qual é o ideal de família que nós estamos levando para a nossa casa? O amor, servir um ao outro, amar um ao outro, dar a vida um ao outro, com papéis diferentes, porque alguns falam, mas os papéis são construção da sociedade. Lógico, tem coisa que foi construída, sim, mas baseada onde? Na natureza. Não é da ideia de um professor que agora é o famoso. Não. Isso tem sentido. Também na primeira leitura, nós vemos nosso Senhor falar sobre um dos mandamentos. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Olha que bonito, que forte as palavras que Deus fala para aquele que honra seu pai. Quem honra seu pai alcança o perdão. Será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Olha a importância de honrar, respeitar, cuidar dos pais, daqueles de quem recebemos a vida. E esse amor, muitas vezes, do filho para com o pai, para com a mãe, se manifesta e é bonito de ver, é um testemunho quando vemos, tão forte, na velhice. Diz a palavra, ampara teu pai na velhice, não lhe causes desgosto, não o humilhes, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. O cuidado e o amparo, a paciência, quando um filho tem com um pai idoso, com uma mãe idosa ou doente, é um testemunho forte de amor para a nossa sociedade. Também o Salmo fala, tua esposa é uma videira bem fecunda no coração de sua casa. É uma missão do matrimônio tão necessitada nos dias de hoje. Transmitir a vida, colaborar com Deus na transmissão da vida e educar os filhos na fé. O mundo está perdido, é muito difícil ter filho no mundo de hoje do jeito que está. Se você que pode educar na fé, gerar filhos com generosidade e educá-los na fé, não faz, os outros que estão ensinando a maldade estão tendo. É a esperança da humanidade, a família cristã. E esse amor que nosso Senhor nos pede para viver, ele é vivido de forma concreta, coisas concretas. Para dizer que amamos, temos que amar, diz um santo que obras que são amores, né? Então, como você pode, com forma concreta, amar sua família? Pô, você tomou um copo d'água lá, lava, não deixa espalhado não. Tomou banho, não pega a toalha e deixa na cama molhada. Jogou futebol, não bota chuteiro no meio da sala que sua esposa acabou de limpar. Coisas concretas, pequenas, que transformam a vida. Obras que são amores. São Paulo nos dá uma lista muito bonita e ao mesmo tempo exigente. Revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros. É nesta lista de São Paulo devemos trazer na nossa oração. Senhor, me dê humildade para saber pedir perdão e aceitar o perdão. Senhor, me dê bondade, que eu possa superar minha falta de paciência e servir o outro, que eu possa dar tempo ao outro. Senhor, me ajude a ser manso, a não explodir por qualquer coisa e assim viver esse amor. Esse amor que dá a vida, esse amor que se sacrifica pelo bem do outro, parece que nos exige muito, porém, é esse amor que preenche o coração e é esse amor que propaga a verdade, é esse amor que faz com que a família seja forte diante de Deus.
Que a Virgem Maria e São José intercedam por nós. Amém.